Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Capital, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Nesse momento eu irei conversar com Eurami Reis, professora, sindicalista, representa um sindicato, certo, dos professores do Sul do Maranhão. Eurami tem uma história de luta. Eurami é uma pessoa que sempre combateu os políticos que não têm compromisso com a sociedade, principalmente na área educacional, que é o que nós precisamos muito, é que os governos dos municípios, estados e União venham a olhar mais para o professor. É uma categoria sofrida, é uma categoria que deveria ganhar muito mais. Hoje eu vejo aqui na cidade de Imperatriz e também aí na sua região, um vereador ganha 4, 5 vezes mais do que um professor. Que país é esse? Que valor está tendo a pessoa que está dentro de uma sala de aula, como pai, como mãe, que sempre tem a sua família para cuidar e ainda vai cuidar do teu filho, que às vezes você não preparou ele para ir para uma sala de aula. Eurami Reis, boa tarde, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Nós sabemos que o movimento sindical hoje, principalmente a categoria dos professores, há muitas reivindicações, salários atrasados às vezes, o pagamento que o gestor vem dando para o professor não é um pagamento digno, não cumpre realmente com os seus interesses pelo social. A luta continua? Queria dizer aqui para o programa do Aloísio, Tribuna Livre, que nós estamos à disposição para dizer que a questão da educação é uma questão conjuntural nacional. Foi aprovada uma lei em 2008 a favor do professor, a Lei 11.738/2008, Aloísio, que dá direito à questão do salário profissional do professor e também a carga horária do professor para trabalhar 13 horas aula em sala de aula e as 7 horas em horas de atividades e projetos da escola. Em muitos municípios não estão sendo cumprida essa lei. E a gente viu que o investimento para a educação, com aquele aspecto da morte do governo federal, do governo de Michel Temer, que prejudicou muito tanto o professor, como também a classe da educação, da saúde, e outros segmentos, que esses investimentos, 20 anos, a educação, a saúde, vão ficar sem um financiamento para a educação. Então, foi tirado mais de bilhões da educação nesses últimos 20 anos. Então, nessa questão, o salário dos professores, a tendência é diminuir. É aumentar mais a carga horária do professor, aumentar mais questões na sala de aula, mais tempo, né, que eles falam também na educação em tempo integral, que eu acredito que é um projeto muito bom para o país. Mas é importante valorizar quem faz educação, que são os professores. E os profissionais também que militam dentro da educação. Então, é uma questão de salário de professores, melhoria de qualidade de ensino, recursos materiais e pedagógicos, escola digna para o cidadão, isso aí está muito longe no Brasil. Começando pela Câmara de Vereadores, que são os parlamentares mirins. Cada município tem os seus representantes na Câmara. No caso de Imperatriz, que são 21 vereadores. Onde é que está a situação deles em relação à defesa dos professores? A questão da defesa dos professores hoje, os sindicatos têm que se mobilizar. Eu faço parte de uma federação que tem mais de 40 sindicatos na sua base e também sou vice-presidente da Força Sindical do Maranhão. Nós estamos fazendo hoje um movimento a nível de Estado, porque tanto o Ministério Público como os prefeitos e secretário de Educação, eles estão contra o professor ter as 13 horas aula em sala de aula e a melhoria, certo? Cobram muito do professor ficar na escola, mas as condições são mínimas. E eu acho que isso é uma questão nacional, porque eu falo do deputado federal, que votou contra a melhoria da educação, o deputado é também estadual, a Câmara Legislativa do país e a Câmara também de Vereadores, que a maioria não são compromissados com a educação, não são compromissados com o povo. E a gente vê aqui em Imperatriz a questão também do reajuste dos professores, que eles não querem conceder 3%. Teve esse ano 6,81% do piso, né, em relação ao piso nacional, e os municípios não querem conceder esse pouco. E o Estado também congelou o salário de professor em 2016, no ano passado, passaram 4%,
também foram parcelados. Esse ano, 6,81%, o Estado está passando parcelado. Isso que não vai condizer muita coisa. E teve algumas progressões que foram também retrocesso para o professor do Estado. O município do mesmo jeito. O município, a gente vê a situação aí, a dificuldade de ter que conversar com o prefeito. Ele conversa com você? Não, eu nunca sentei para conversar, porque eu já mandei vários ofícios. E a gente já mandou uma pauta pelo nosso sindicato de professores e professores especiais da rede municipal. Nunca foi respondido desde que ele entrou, no ano passado, em 2016. Mas esse atual prefeito, segundo informação dele mesmo, em sua campanha política, ele disse que era dos principais pontos onde ele iria atuar, era na área da educação. Até porque, como ele é delegado, ele via a falta de educação nos presos que ficavam diante dele, cometendo os seus crimes. E nada disso ele tem feito? Olha, a proposta do prefeito dizia que ia condicionar os professores, ia conceder aos professores a carga horária de 13 horas aula. A questão do turno dobrado, que eram pagos 70% para os professores, ele iria colocar o mesmo valor do contrato ou do efetivo, né, do profissional. Não é isso? O mesmo que você recebia do cargo efetivo, ia receber do 7, ou a dobra de turno falada. E isso não está acontecendo. Inclusive, é verdade que ele tirou o 7? Foi tirado também de assistente social, de professor e outras pessoas que teriam esses 7, né, que foram cortados. Então, a gente vê que foram muitas falácias. Eu não digo que foi proposta, que foi um projeto montado, não é isso? Eu não vejo que foi um projeto, foi uma coisa muito rápida, que ninguém esperava. E vejo que não está acontecendo isso. O vale alimentação dos professores, o vale ticket dos servidores, são pagos depois do 5º dia útil. Que a lei diz que tem que ser pago junto com o salário do mês. E só paga depois do dia 10, depois do dia 15, o dia que quer. Eurami, e eu voltando para os professores, vocês não têm nenhum vereador que representa a categoria de vocês lá na Câmara? Que foi discutido com a categoria, não. Porque nós temos professores lá que são mais do Estado. Não é isso? No caso do Carlos Hermes, ele é um professor que milita mais na área do Estado, que é professor do Estado. Mas é educador, ele deveria ver tanto o município como o Estado. Ele tem uma discussão até progressista dentro da Câmara. Mas parece que no movimento sindical não tem essa discussão, né? Até o prefeito também não senta com os vereadores de oposição, no caso do Aurélio, do Carlos Hermes, que são as pessoas que contundentemente batem de frente com o prefeito, né? A gente não vê isso. O que eu vejo é que o prefeito tem que conversar com o movimento sindical. Eu represento o movimento sindical, tanto em Imperatriz como fora. Ele senta com esteio, mas ninguém não sabe o que acontece lá, né? É uma coisa assim muito fechada. Eu acredito que o secretário de Educação, o prefeito, ele tem que sentar com as lideranças para discutir a problemática da educação. Ele não pode discutir com pessoas que se comungam com as suas ideias. Então ele senta com pessoas que comungam, ou seja, aqueles que não têm compromisso. Eu não diria que não tem compromisso. São pessoas que não estão ainda... eu diria assim, as discussões têm que ser travadas com a classe, de um modo geral. Não com pessoas setorizadas só. Eu vou sentar com um grupo que é filiado ao sindicato A, mas o sindicato B eu não vou, porque a Eurami não comunga com minhas ideias, está entendendo? É isso que é a questão que eu digo. Eu nunca conversei com esse prefeito, porque os ofícios que a gente manda, eles não respondem. E não marca para conversar conosco. Ok, eu estou conversando com Eurami Reis, nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos discutindo sobre a questão educacional, sindical e também as eleições desse ano. É uma eleição decisiva. Você, eleitor, que não tomar muito cuidado, que não observar muito bem o perfil político de cada candidato, você vai entregar o seu país para ser dizimado automaticamente, porque a maior crise que existe hoje no nosso país não é financeira, é política. Já já estaremos de volta. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, matrículas abertas. Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, aqui na TV Capital, Canal 5,
a televisão do povo do sul do Maranhão. Amigos telespectadores, a questão educacional ela precisa ser observada e colocada em prática através dos gestores, tanto dos municípios, estados e União. De acordo com o que a Eurami Reis tem falado, automaticamente esses que estão governando os nossos estados, União e municípios, apenas falácias. Na época de campanha política, quando é para colocar em prática aquilo que eles falaram em sua campanha, eles fogem. Na Câmara de Vereadores, a gente observa em que os vereadores, a maioria absoluta, não tem compromisso com a educação. E um ou dois que têm compromisso, os gestores não sentam com essa categoria. É sobre esse assunto que eu irei conversar com a Eurami. Eurami, nós sabemos que a maioria dos governantes, eles só agem de acordo com a pressão popular. Isso vocês estão se organizando para que venha acontecer no estado do Maranhão? Nós temos duas pautas, pela Força Sindical, pela FETESP-Sum e a FETRAX. Nós fizemos uma audiência aqui dia 17 de outubro, que você participou, você viu, sobre o Fundef a menor, que foi um recurso de 98 a 2006, que não foi passado para os municípios e nem para o salário dos professores. Por isso que chama Fundef a menor, é o a menor. Então, esse recurso está entrando aqui no Maranhão, já entrou em 18 prefeituras. E os prefeitos não querem passar o que é do professor, que são os 60% desse Fundef. Isso que é o Fundo de Educação Básica, que nessa época, Luísio, era o professor que trabalhava do primário ao ensino fundamental maior, que hoje é do primeiro ano, não é isso, ao 9º ano. Então, esses professores... Essa causa foi ganha em São Paulo, para todo o Brasil. Esse ano são 9 anos que temos que buscar esse recurso para os professores, mas a FAMEN, que é a Federação dos Prefeitos, são contra passar esse recurso dos 60% para os professores. Não existe uma denúncia no Ministério Público Federal para que haja em cima desse projeto, Fundeb, e também o Ministério da Educação da União? Olha, é um recurso muito alto que vai vir para o Maranhão. Aqui em Imperatriz é mais de 200 mil reais que vai entrar nos cofres da prefeitura, né, aqui de Imperatriz, possivelmente do final desse ano para o início de 2019, e nós estamos fazendo um movimento a nível de estado, tanto das 13 horas aulas, como também do Fundef a menor, tanto judicial, como também a pressão de organização, porque nós não admitimos que essa lei não seja cumprida. Os 60% que a lei diz, a lei do Fundef, a menor do Fundef, que foi primeiramente em 96, a LDB, que foi criada a nova LDB, e em 94, esse Fundo de Investimento da Educação Básica. Então, esse recurso, nós estamos lutando por ele. Além das 13 horas aula, nós demos outra pauta que nós vamos fazer um grande movimento aqui em Imperatriz, agora no mês de maio, um movimento para as 13 horas aula, e um movimento também, além da pressão popular, como tu perguntou, como também da justiça, tanto do Fundef, que a nível de Brasil, a nível de Nordeste, aonde o professor conseguiu essa precatória do Fundef a menor, foi tudo através de pressão e através das câmaras municipais de vereadores, né, e também da justiça. Nós estamos fazendo tribunas popular nas câmaras. Nós estamos fazendo isso, nós fizemos em Davinópolis, Sítio Novo, João Lisboa. Para que os vereadores tenham consciência do que se trata. É porque é importante passar pela Câmara, de todas as câmaras, tanto do Norte como do Sul do Maranhão. A gente vai marcar aqui em Imperatriz uma tribuna popular, e eu quero que você esteja presente também. Eu estarei, sim, sem dúvida. Para a gente discutir, que não tem como descumprir a lei. Nós queremos que as câmaras municipais, elas procuram discutir, estudar mais sobre o Fundef, a precatória do Fundef, porque isso é uma lei. Como é que vai ser, os vereadores poderão ficar contra essa lei, que é uma lei que esse dinheiro não foi passado para o professor? Quer dizer que essas audiências que vocês estão fazendo nas câmaras de vereadores é para informar de como é que se trata essa lei? É a questão de tratar da lei e que a Câmara de Vereadores aprove indicativo de lei e lei municipal que dê direito, quando esse dinheiro, recurso entrar no seu município, que seja repassado esse recurso para os professores. Eurami, o que nós temos informação é que diz que o prefeito de Imperatriz, com esse recurso que é de vocês, ele está construindo muro de cemitérios. Isso é verdade? Isso tem alguns municípios que os prefeitos quiseram fazer essa ordem de pegar esse recurso e aplicar em cemitérios e também no meio ambiente.
eles estão respondendo por improbidade administrativa. Vocês já observaram que aqui em Imperatriz todos os cemitérios estão sendo construídos muro? Mas não é ainda com esse recurso, porque ainda não entrou nos cofres aqui de Imperatriz. Quer dizer que vocês estão fiscalizando. Eles querem que quando entrar aqui em Imperatriz, na conta da prefeitura, do Fundef a menor, ele já é ciente disso, o gestor. Então ele já está sendo informado. Ele está informado e nós estamos movendo ações judiciais. E se ele vier a fazer? É complicado, porque nós já acionamos mais de 500 professores, já entraram com ações para que seja mantido os 60% para os professores, aqui em Imperatriz e região. Então nós temos um banco de advogados que já está movendo essas ações. Então quer dizer que vocês estão trabalhando através dos movimentos sindicais, essa questão de informação para os gestores, através do executivo e do legislativo. Com certeza, nós temos que trabalhar as duas pautas, tanto na Câmara como também no Executivo. Então, essa pauta ela é extensa no movimento sindical, justiça, prefeituras e câmaras municipais. Hoje, Eurami, como é que está a tua situação em relação? Porque você representa o movimento sindical, a senhora é advogada, a senhora é uma política de trabalho e não de politicagem há 4 anos. Como é que está a tua situação entre trabalho e movimento sindical? Primeiro, eu sou professora, sou bacharel em Direito, e milito no movimento sindical e sou professora do Estado e do município. Hoje estou militando no Estado em sala de aula. Não consegui a minha licença classista, o governo do Estado ainda não me concedeu essa licença, e preciso, eu entrei com mandado de segurança para me conceder essa licença classista, Até porque é um governo colocado como democrático e popular, que é o governo do Estado. Mas isso ele não está demonstrando. E até agora ele não apresentou para o movimento sindical e social que são democrático e popular. Quem não é do partido do governador, ele simplesmente, você é isolado. Você não recebe nada, não tem direito a nada. Eu não quero nada que eles vão me conceder sem meu direito. Eu quero que ele cumpra a lei do Estatuto do Servidor do Magistério, que me dá direito a essa licença classista. Inclusive eu quero esclarecer aqui para o governador do Estado, Flávio Dino, de que quando você estava pregando dentro da sua campanha política, dizendo que iria tirar, certo, uma família que já estava há 50 anos sem fazer nada pela educação e nem pelo Estado, que o senhor iria melhorar a qualidade de vida do povo. Eu não estou vendo isso. Porque só se melhora a qualidade de vida do povo quando você faz investimento em educação. E o que nós estamos observando é que os professores do Estado estão insatisfeitos. Nós precisamos, a imprensa aqui do Estado do Maranhão precisa se dedicar e cobrar dos gestores, principalmente do Estado. É uma rede muito grande, mas há uma falta de compromisso. A responsabilidade está muito grande em função de dar o direito que o professor tem. O professor, ele precisa ter a sua alimentação básica. Para isso, ele precisa de um salário digno. E isso nós não estamos vendo. Esse governo que aí está, ele precisa entender de que ele veio de uma base. Quem foi que fez a base dele? Foi o sistema educacional. O sistema educacional preparou ele para esse campo político. Agora, para fazer tudo o contrário daqueles que ensinaram ele, isso é que eu não consigo entender, Eurami. Se o gestor, ele acha que deve fazer o melhor e pode fazer, que é ele que comanda, por que isso não está acontecendo no Maranhão? Eu vejo assim, que os movimentos sociais no Maranhão estão apáticos. A gente não vê assim, o movimento que mais vão às ruas é a Comissão de Previdência Pública, que passa um ano fazendo greve, tu viu, os movimentos sociais, os movimentos sindicais. Os movimentos sociais que mais que a gente vê no movimento são o MST. É isso que a gente vê, eles não param de lutar. Mas mesmo assim, eles estão tentando dizimar. Com certeza, porque eles têm muita coragem de lutar por aqui, pelo ideário, que é a conquista da terra. E alguns movimentos sindicais aqui do Maranhão, a gente vê que quem sai mais é a FETES por Suma, é a FETRAX e a Força Sindical do Estado do Maranhão, na pessoa do Frazão Oliveira, que é um cara de luta. Agora, tudo para se conseguir, a Constituição Federal dá direito a você ter uma educação digna, uma saúde digna, mas se a gente não lutar, a gente não vai conseguir. Não tem conquista. Eu estou conversando com
doutora Eurami Reis, que é professora. Nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos falando sobre política partidária, sobre as eleições. É isso que o eleitor precisa observar minuciosamente agora em 2018. Já já estaremos de volta. Escola Coelho Neto, educação infantil, ensino fundamental e médio com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de química, biologia, informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, matrículas abertas. Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. Ok, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Brasil, 5.567 municípios. Você precisa analisar que o Congresso Nacional são 513 deputados federais, 81 senadores. Aqui no Maranhão, são 18 deputados federais e na Assembleia são 42 deputados estaduais. Será se você está sabendo e está preparado para dar um voto em alguém que vá lhe defender com dignidade? Tanto no Congresso, como no Senado e também nas Assembleias. Eu tive com a doutora Graça aqui, juíza aposentada, que é pré-candidata a deputada federal. E eu deixei bem claro para ela, perguntei se ela não iria mudar o seu comportamento lá dentro do Congresso, numa bancada ruralista que já superou 200 deputados federais. Ela disse que jamais. Jamais ela iria fazer isso, mas essa e outras perguntas eu irei fazer para Eurami. Você vem do movimento sindical, é professora, é advogada e é pré-candidata a deputada estadual. Os 42 que lá estão na Assembleia, a maioria deles não tem feito nada, eu estou vendo. Aqui nós temos 4 deputados estaduais. Nós temos Valéria, nós temos Marco Aurélio, nós temos Antônio Pereira e Léo Cunha. Se for a senhora eleita, poderá mudar o quadro, principalmente em melhoria dessa categoria que a senhora representa? Aloysio, a questão da política é uma questão fenomenal. Eu coloquei meu nome à disposição, sou professora, sou sindicalista, eu nunca mudei meu perfil da luta. Eu representei um sindicato, STEI, foram 3 mandatos, eu militei nesse sindicato, fui fiel à categoria, continuo na luta da FETESP Suma, fundei um outro sindicato. E a minha proposição é lutar por Imperatriz em todas as áreas, principalmente na área da educação, na área da saúde, meio ambiente, da segurança pública, e mostrar para a Imperatriz que é possível ter representante que tenha fibra, que seja determinado em defender o povo, não só defender uma obra política do governo, sem discutir os problemas sociais de Imperatriz. Que hoje eu não vejo isso acontecer. A Imperatriz está órfã de lideranças, as pessoas choram nos bairros, os bairros não têm água, os bairros não têm a camada asfáltica, não têm a infraestrutura precisa de asfaltamento, com canalização de esgoto condigno, as crianças andando em esgoto a céu aberto, e as escolas sucateadas, de uma certa forma, o aluno do ensino médio que quer estudar à noite, que a maioria das escolas estão sendo fechadas, e não são discutidas porque estão sendo fechadas, essas escolas, tanto do ensino regular, como o ensino da educação de jovens e adultos. E eu acho que a população precisa de discussão, Aloysio, para poder ver as suas questões do seu orçamento. O orçamento é necessário ser discutido em que deve ser aplicado. O orçamento deve ser participativo, com a participação da comunidade. Então, eu vejo, Imperatriz, a representação da mulher mínima no cenário político, tanto federal, tanto estadual, como local. E vejo a juventude, os idosos, as mulheres, a violência é muito grande contra a mulher nesse país, nesse estado. A violência está muito grande em termo, aqui em Imperatriz, o pai de família sendo assaltado toda hora nas suas portas. Mas o governo diz que tem segurança no estado. Imperatriz está uma situação ultimamente dificílima. Muitos colegas meus foram assaltados, professores, crianças, jovens. Inclusive assassinados. Assassinados. A violência, a gente sabe que é a nível mundial, mas você pode abater. Você pode tirar o jovem da rua, a criança. Como é que você é uma criança de 10 anos pedindo esmola? Uma criança que não está estudando,
Uma criança que está jogada aí ao relento da sociedade. Mas, Yorami, no país que nós estamos hoje, a cada dia são desviados 600 milhões de reais diariamente. Isso partindo pelos municípios, estados e União. E a gente vê um país que houve recentemente um golpe, que a crise, ela não é financeira, é uma crise política, principalmente com a prisão de uma das maiores lideranças da América Latina. A senhora acha que isso poderá mudar esse quadro diante das comunidades onde não existe investimento na educação, que é onde poderá mudar a mentalidade de cada pessoa? A mudança tem que vir através de cada cidadão, cada cidadã. A mudança, esse impeachment foi um golpe político, jurídico também, não pode ser só o político, o jurídico entrou, usou um emaranhado de questões, muitas das vezes até sem provas, para caçar uma presidente que foi eleita e prender também o ex-presidente Lula. E que eu analise e veja que a nível mundial o Lula tem um prestígio popular muito grande e que a gente vê que ajudou muito os pobres. A educação criou o Fundef. Aliás, o Fundef foi o Fernando Henrique, ele criou o Fundeb, que ele ampliou o investimento na educação básica, que vai dos quilombolas até o ensino médio e o ensino superior. Então, ajudou muito a questão do ensino superior, para quem não tinha condição de estudar, casas para quem não tinha condição de ter uma casa, moradia. Também a questão da iluminação em todas as regiões do Brasil, luz para todos. Ele criou muitas condições para não só o pobre, como também o próprio da classe média alta ter condição de viver. Ainda mais quem é empresário, quem é latifundiário, teve condição no governo do Lula e da Dilma. Agora, nós estamos pagando por esse impeachment, estamos pagando também pela prisão do Lula, porque você viu que até o Mercosul também vai deixar de negociar com o país, em virtude que não acredita nos políticos do Brasil. Tem que mudar. Hoje não dá para acreditar nos que estão aí. Mas, Yorami, em relação a não acreditar, a gente observa que quando não existe investimento na saúde, na educação, automaticamente o povo se torna a ser analfabeto. Não tem conhecimento de causa. Aí vem o político que votou tudo contra os trabalhadores, que a senhora sabe disso. O que acontece? Será se não tem como se mudar esse quadro em relação ao eleitorado nesse momento? Não, tem que mudar. Os 513 deputados federais, 80 defendem os trabalhadores. A maioria defendem os seus interesses. Votaram aí contra os direitos dos trabalhadores na reforma trabalhista, que tirou mais de 70 anos de direito dos trabalhadores. Até o direito de ter uma carteira regulamentada, de ter concurso público, com a terceirização, mas com a luta muito grande, ainda não aprovaram a reforma para tirar direito, a reforma da Previdência. Mas ele disse que vai tentar agora. Mas a luta deve continuar e mudar o perfil, mudar esse Congresso, mudar esses senadores que votaram contra os trabalhadores. Inclusive, os 3 senadores que nós temos aqui não significa nada para o Maranhão. Senador do Maranhão, deputado federal do Maranhão e do Brasil que votaram contra, principalmente falando do Maranhão, são 18 deputados federais do Maranhão. E 42 do Estado, temos que ver aqueles que não estão atuando a favor da classe do povo e da classe trabalhadora. Tem que mudar, tanto de governador, de governo, porque é uma eleição muito complicada, que é de presidente, senadores, deputado federal, estadual e governadores. Então, tem que ser mudado muito esse quadro político que nós estamos vivenciando no Brasil, que é muito sofrimento para o brasileiro. A gente está vendo que não está correndo dinheiro. Está correndo dinheiro para o bolso dos políticos grandes lá da... Mas aí é onde está o perigo, sabe por quê? Porque tudo que o Temer quis fazer, ele conseguiu. Inclusive, segundo informações da mídia nacional, diz que teve senadores que o que menos recebeu foram 6 milhões. No caso dos 18 que nós temos aqui no Maranhão, se ele sabe que o Estado está pobre, que não melhorou nada, o IDH aqui não melhorou coisa nenhuma, não melhorou nada isso aqui. Então é o seguinte, com o IDH lá embaixo, o povo desempregado, a educação de péssima qualidade, esses deputados que votaram a favor de que tudo que o Temer fez de ruim para nós, eles não virão com muito dinheiro e ganham voto através da barriga? Olha, eu te digo, eu fiquei até preocupada com o que tu falou. Porque muitos deputados que conseguiram abocanhar o maior número de recursos para eles, para votar nas medidas contra o povo, contra a sociedade brasileira, isso é complicado. A gente sabe que o dinheiro corre muito na política. Isso já estão começando a fazer
que diminuir o tempo de você buscar o voto, mas as políticas continuam, né? Eles buscando aí e comprando voto já antecipado. Não, é uma questão muito séria que tu falaste aí, na questão do Lula, que foi preso, mas a gente sabe que tem muitos dele aí da Lava Jato que estão fora. E esse dinheiro não voltou para os cofres públicos. Muito dos dinheiro que foram desviados não voltou. Inclusive, um deles foram 50 e poucos milhões. Agora, se imagina os outros. No caso do Maranhão, do estado do Maranhão, os deputados estaduais, a gente sabe que eles estão aprovando tudo que vem contra nós aqui no estado. Você vê, a carga tributária aumentou, taxa de energia aumentou. Esses deputados irão ter espaço novamente, porque o grande risco, amigo telespectadores, é que 2 mandatos de deputado estadual, ele se aposenta. 2 mandatos de deputado federal, ele se aposenta. 1 mandato de senador, ele se aposenta. E 1 de governador, ele se aposenta. E nós temos um deputado federal que passou 16 anos no Congresso, que só trabalhou contra o povo maranhense, só trabalhou contra o povo brasileiro, teve 8 anos de mandato de prefeito, e ele disse que é o único candidato que tem chance de ser eleito, que é o prefeito Madeira. A senhora acredita nessa possibilidade? Porque dinheiro ele tem demais. Gente, a questão do recurso financeiro na política, a gente dizer que ele domina em certa parte, mas o povo tem que votar em pessoas conscientes para a melhoria da qualidade de vida do povo. Eu coloco meu nome à disposição, que nós formos discutir aqui, Aloysio, é muito importante o seu programa. Gostei muito de participar desse programa. Quero agradecer os telespectadores da Tribuna Livre, o povo de Imperatriz e região, que é importante votar em pessoas compromissadas, mudar esse Congresso que está aí contra o povo, mudar essa Câmara Legislativa do Maranhão, ver a questão do governo também do Estado, que vai mudar agora, botar pessoas que vão trabalhar em benefício da população, da educação. Então, é um ano muito complicado, é um ano que as pessoas têm que ver, não ir atrás de vender seu voto, porque isso é um perigo, vender o voto. O cara lhe oferece o dinheiro, vota em outro candidato, vota em pessoas que possam melhorar, lutar por você, por lideranças, pessoas fiéis, pessoas que lá no sindicato fez alguma coisa pela classe da educação. Você que luta pela saúde, que luta pela sociedade melhor, vota em pessoas assim, que ainda existem poucas pessoas honestas, mas ainda existe na política. E o cenário político brasileiro é muito que a gente tem que acompanhar. Acompanhar mesmo, porque esse ano é um ano de decisão e eu coloco meu nome à disposição do povo da região Tocantina e de Imperatriz agora para as eleições. Não é isso, Aloysio? É isso que eu estou à disposição do seu programa e à disposição de Imperatriz para a gente travar uma grande discussão, um grande debate. O que nós vamos defender na Câmara Legislativa do Estado do Maranhão e defender o povo de Imperatriz e região e o Estado do Maranhão. Ok, muito obrigado, Eurami. Eu conversei com o Eurami. O Brasil não tem mais capacidade de aguentar mais um mandato de 4 anos na esfera federal com tanta corrupção. Se continuar da forma que está, nós iremos quebrar definitivamente. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau.